Amados, abra sua Bíblia, abra sua Bíblia no texto em que nós tomamos por devocional, que é aos que chegaram depois, Mateus capítulo 6, nós lemos do 25 ao 34, glória a Deus. Deixa sua Bíblia aberta. Glória a Deus. E nós vamos observar o momento dramático que chega a ser drástico e, por que não dizer, para Jesus até um tanto preocupante e decepcionante, porque não tratava-se de qualquer pessoa, tratava-se exatamente daqueles a quem ele a dedo havia escolhido, de homens que ele estava certo de poder contar com eles na implantação do reino de Deus aqui na terra. Homens que ele havia depositado neles a sua inteira confiança e os preparava para que eles pudessem dar sequência, dar continuidade à obra pela qual Jesus veio realizar. Glória a Deus. E agora, Jesus observa a preocupação destes homens, que parecia sim ser pertinente. Eles estavam preocupados com roupa, calçado, comida. Eles estavam com medo do amanhã, que para eles agora era incerto. E quando o Senhor observou isto, Jesus se aproximou deles, no versículo 25, e disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí pergunta: não é a vida mais importante do que o alimento, e não é o corpo mais importante do que as vestes? Este mesmo dilema vivido por estes homens é o mesmo dilema que certamente você vive no seu hoje. A sua preocupação e certamente não vai em mim, não vai em nós, nenhum cuidado ou preocupação pelo que temos, mas sim pelo que não temos e queremos ter.
Observe que estes homens, eles buscavam algo que eles sentiam a necessidade de ter. Glória a Deus. E certamente esta busca por aquilo que eles não tinham e estava preocupado se conseguiria, levou eles a uma ansiedade muito grande. Eles ficaram cheios de ansiedade. Em suma, eles ficaram inquietos, eles ficaram angustiados, eles ficaram certamente desgostosos. Esta era o clima que levava eles àquele sofrimento. Tem pessoas, irmãos, que sofrem por antecipação, que se estressa por coisas que ainda nem existem. E a ansiedade, certamente, é uma condição emocional e que leva uma pessoa ao sofrimento. Estes homens agora sim, eles estavam sofrendo. Vamos conjecturar. Nossos filhos estão crescendo. Nós não estamos trabalhando. Levi disse: deixei o meu emprego federal. Pedro disse: deixei a minha empresa de pesca. Enfim, cada um que tinha deixado as suas atividades para atender o chamado do mestre, agora se sentiam inseguros, estressados. E fazer o que agora? Será que vai dar para voltar atrás, para recomeçar? Que lhe parece isso, irmão? Que lhe parece isto, minha irmã? Então Jesus, percebendo, ele disse: olha, eu não quero que vocês andem ansiosos. Não, porque a ansiedade vai roubar de vocês a saúde emocional, a saúde física e a saúde espiritual. Isto é causado pela ansiedade. Glória a Deus. A ansiedade, irmãos, é algo terrível. E ela tem causa. Uma das causas da ansiedade, que provoca tudo isto, que gera o medo, problemas econômicos, problemas financeiros. Os problemas financeiros causam, sim, ansiedade. Mas só causa ansiedade quando o seu coração está preso às questões de baixo. O que mais causa ansiedade? Problemas conjugais. Os problemas conjugais, quando a esposa não se sente amada como queria se sentir pelo esposo e vice-versa. Quando ela não recebe aquilo que esperava receber da pessoa que ama.
O que mais gera o desemprego? Você está indo muito bem, tem seus planos, tem seus projetos, seu salário é um bom salário, dá para pagar a prestação do carro, da casa, e por aí você vai muito bem. De repente, despedido. E quando você é despedido, despedida, o que vai acontecer? Ansiedade. Por quê? A pergunta que você faz é: e agora? E o que eu vou fazer? E as minhas contas, quem vai pagar? E você é assaltado por inúmeros pensamentos que lhe põem para baixo. Ansiedade também é causada pela carência. Mesmo você estando debaixo do mesmo teto com alguém que um dia você disse até que a morte nos separe. Mas de repente lhe falta um abraço, lhe falta um beijo, lhe falta um olhar, lhe falta um agrado, uma palavra de carinho, algo afetivo, algo que melhore a sua autoestima. Isso também gera ansiedade. E a ansiedade, ela tem os seus sintomas, tanto na parte física, quanto na parte psicológica. Tem pessoas que quando ficam estressadas, ficam ansiosas, a reação psicológica, emocional, são pessoas que ficam nervosas, tem pessoas que é uma pilha, o nervo fica à flor da pele, explode com muita facilidade e chega até com a razão perder a razão pelo comportamento. Mas o comportamento desta pessoa é uma resposta à situação que está vivendo de ansiedade. Então, havia razão sim, entre aspas, para a discussão em apreço. E o Senhor, Ele não admoestou, não corrigiu, não doutrinou, não disciplinou, Ele ensinou. E observe o texto, que Ele faz um confronto entre a situação e a razão. Primeiro ele disse: olha, eu tenho um conselho para vocês. Não andes ansiosos pelas vossas vidas. E trouxe a lume aquilo que eles estavam discutindo. E aí fez a pergunta: a vida, será que ela não é mais importante que o alimento? E o corpo, será que não é mais importante do que as vestes? Pense nisso. Do que adianta você ter as vestes de marca e não ter um corpo para colocar essas vestes? Do que importa você ter todos os bens e não ter saúde para desfrutar dele? Eu lembro-me que um dia, já contei isso uma vez, vou contar de novo. Eu estava no supermercado com a minha esposa, ela na frente, né? E o motorista atrás com o carrinho, e ela pegava e colocava, e eu atrás, né? O carregador. Glória a Deus. E ela na frente, a patroa na frente, não é assim, né, que a gente faz? A patroa vai na frente, a gente vai atrás para carregar. Glória a Deus. Aí eu parava numa prateleira e dizia: é verdade, é verdade. Chegava na outra, eu parava, dizia: é verdade, é verdade. Ela se aborreceu. Aí voltou e disse: que é isso? Eu digo: o quê? Você fica: é verdade, é verdade. O que é verdade?
Eu digo, estou olhando para isso aqui. Quando eu podia comer, eu não podia comprar. Agora eu posso comprar, mas eu não posso comer. É verdade. É ou não é verdade? Eu estava certo. Glória a Deus. A vida tem essas surpresas, senhores, sobre isso. Não é verdade, Hernando? Estamos na mesma faixa. E o que acontece? O que acontece é que esta verdade Jesus confrontou com eles, com essa pergunta. O que era mais importante? Depois, Jesus disse o seguinte: eu quero que vocês tenham uma visão. Aí Jesus leva ele para uma visão. Disse, dê uma olhada, observe as aves do céu. Estou no versículo 26. Quando eles observai, ele está dizendo, tenha uma visão nesta hora da realidade da vida. Porque nem sempre a vida é o que parece ser. Glória a Deus. Foi isso que ele disse, observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. E aí, viu? Vi. Entendeu? Mais ou menos. Então, eu vou perguntar, quem é que vale mais? O ser humano ou uma ave? O que é que você diz? Quem vale mais, um ser humano ou uma ave? Era isso que Jesus estava perguntando para eles. Ele primeiro leva eles a ter a visão, depois mostra a incapacidade delas de por si mesmo suprir as suas próprias necessidades, e depois diz, porventura vocês não valem mais, muito mais do que as aves? E depois faz uma segunda pergunta, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Meus amados, quando ele termina de dar esta visão, aí a gente chega no versículo 28, ele faz uma pergunta: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que esta preocupação tão grande? Considere os lírios como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. A lição, no versículo 30, que foi que Jesus disse? A igreja, que foi que ele disse? Preste atenção nisso. Jesus disse, se Deus se preocupa em vestir os lírios dos campos, que pela manhã tem vida e à tarde não tem mais, se há de Deus uma preocupação com os lírios, será que Deus não está preocupado com vocês? Ou será que Deus se preocupa com as aves? Ou será que Deus se preocupa com os lírios?
e não vai se preocupar conosco, que somos imagem e semelhança sua. Qual é o problema? No versículo 31, no versículo 30, na parte B, ele chama: quanto mais a vós outros, homens de quê? De pequena fé. Sabe o que o Senhor estava mostrando a ele? O problema de vocês não é a comida. O problema de vocês não é a roupa. O problema de vocês não é o emprego, não é o trabalho. Sabe qual é o problema de você? De vocês? É a fé. Vocês não acreditam no Deus que vocês têm. Por quê? Se você acredita no Deus que você tem, no Deus que você serve, você vai descansar até no meio da tribulação. O nosso problema, irmãos, se chama fé. A falta de fé. Glória a Deus. Então, no versículo 31, disse Jesus: portanto, não vos inquieteis dizendo, não vos inquieteis, ou seja, não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos, não se angustiem, não tenha medo. Irmãos, 40 anos o povo de Deus passou no deserto debaixo de uma promessa, mas ninguém morreu de fome, nem de sede, nem de doença. Por quê? Porque todos estavam debaixo da nuvem. Na nossa geração, enquanto você estiver debaixo da potente mão de Deus, Deus vai cuidar de você. Aleluia. Aí o Senhor disse: olha, eu quero que vocês não fiquem inquietos, nem também questione o que vai comer, o que vai beber, ou o que vai vestir, porque os gentios, hoje seriam os pecadores, também fazem de igual modo. Você não é gentio, você não é pecador. Eu e você, irmãos, não podemos pensar como o mundo está pensando. Não, nós temos no céu um Pai poderoso que pode todas as coisas, que Ele não esquece dos seus filhos. Uma mãe que amamenta, ela pode sim se esquecer, ela pode, não deve, mas pode. Contudo, diz o Senhor, se esta vir a se esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Queridos, observe no versículo 32, Jesus disse que os gentios procuram estas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Então, Deus sabe de todas as suas necessidades. E se a gente for à Bíblia, a gente vai encontrar N exemplos.
E o mais fantástico dele é o da viúva de Serepta, que acabou a água do ribeiro de Querite. Deus fala com o profeta e diz que ele vai ser cuidado por uma viúva. E quando ele chega para a viúva está para fazer o último alimento com a grande esperança de fé. É o último, vou comer e vou morrer. Que esperança. Aleluia. Deus prova, mas não desampara. Diga comigo, Deus prova, mas não desampara. Glória a Deus. Aí Jesus disse aos seus discípulos: vosso Pai Celeste sabe de tudo quanto vocês precisam. Por isso, vocês não podem continuar ansiosos. E o que é que nós vamos fazer então? Porque tem coisas que nos sobrevêm que a gente só se tranquiliza quando vem a resposta. Não é verdade? Enquanto não chega a resposta, a gente não consegue ficar quieto. Aí a resposta chega. Versículo 33. 1, 2, 3. Toda a igreja. Buscai. A palavra-chave é buscai. Buscai o quê? O reino. E o que é o reino? É o governo soberano de Deus sobre as nossas vidas. Implica em dizer, em você se deixar ser governado por Deus através do Espírito Santo que em você habita. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus disse o quê? Buscai. E o que é que você deve buscar? Em primeiro lugar, você deve buscar o reino e depois a justiça. Reino de Deus e a justiça de Deus. Não a dos homens, porque por ela também somos condenados e injustiçados. Glória a Deus. Esta busca pelo reino e pela justiça, não a terrena, mas a celestial, nos leva a uma visão diferenciada. Vejamos se não. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele disse: portanto, capítulo 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fazei o quê? Buscai as coisas lá de cima, ou lá do alto, onde Cristo vive, ou está assentado à direita ou à destra do Pai ou de Deus. Buscai. Versículo 2: pensai nas coisas que são, não nas que são da terra. Mas pastor, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso trabalhar. Tem pessoa que se abusa, né? Contra a verdade ninguém pode. Você sabe que precisa disso?
E você sabe que precisa. E você acha que Deus não sabe? Mas eu estou desempregado, pastor. E foi o que você fez? Reclamou, xingou, murmurou, resolveu? Não. O que está faltando? Você buscar. O quê? O governo de Deus na sua vida. Então você tem dono? Procura o seu dono. E ele vai suprir em glória todas as suas necessidades. Está escrito. Esse é o problema. Jesus disse que eles eram homens de pequena ou pouca fé. Por quê? Porque na hora da necessidade, eles não tiveram atitude. Por quê? Porque esqueceram daquilo que eles tinham. A fé. Parece-me que foi quinta-feira, eu pregando aqui na sede, e eu falei de um moço que mandou seu filho estudar fora e deu bastante dinheiro a ele para o curso que ele estava a fazer, e deu uma Bíblia e disse: olha, meu filho, é só você ler este livro que não vai lhe faltar nada. O filho foi embora, hein? Nem notícia dava para o pai, mas quando o dinheiro que levou acabou, aí ele começou a ligar para o pai: pai, acabou o dinheiro, estava precisando disso, daquilo. Lá o pai dizia: meu filho, leia a Bíblia. E quando era no outro dia, o filho ligava de novo. E, numa sequência de vezes, o filho ficou muito indignado, enraivecido com o pai, arrumou dinheiro emprestado. Quando o pai menos espera, o filho chegou, como diz no interior, com mala e cuia. E entrou, e o pai: meu filho, o que foi que aconteceu? A culpa é do senhor. E disse um monte de coisa, desabafou, chorou, reclamou e tal. Eu disse: mas meu filho... Ele disse: eu ligava para o senhor todo dia, e eu todo dia dizia ao senhor que eu estava em dificuldade, que eu estava com problemas, e eu dizia que o dinheiro acabou, que o senhor resolvesse. Ele disse: mas eu resolvi. Disse: como? Quero que eu lhe dizia. O senhor só dizia: leia a Bíblia. E disse: você leu? Disse: não. Ele disse: vá buscar a sua Bíblia. Aí o filho foi e disse: abra. Quando ele abriu, tinha um cheque assinado pelo pai em branco. Escute, irmão, Deus está no céu, você está na terra, mas você não é órfão, você tem pai, você é filho. Então Deus tem um cheque assinado. Agora você tem que ler a Bíblia, 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 porque o segredo está na Bíblia, o recurso está na Bíblia, a solução está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé.